Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Esse é o primeiro capítulo, né? O primeiro vídeo desse estudo do livro Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles. É uma iniciativa do centro que eu participo, Centro Espírita Tarefeiros do Bem, aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos, quem estiver passando pela nossa cidade. E a partir de agora, a gente vai ter toda semana um pedaço, né, dos estudos que a gente faz. Às vezes a gente dá conta de estudar metade do capítulo, às vezes é o capítulo todo, mas aí vocês vão acompanhando pelo título onde é que a gente está. Então, para a gente começar, eu quero começar pelo começo, pela introdução da própria Joana, né? Que ela vai, nessa introdução, nos ambientar de como é que vai ser esse livro. Mas antes disso, quero dizer para vocês que toda vez que a gente estuda um autor, a gente precisa se familiarizar com a maneira como ele escreve e poder ir se adaptando ao jeito como esse autor escreve, porque assim a gente vai conseguir absorver melhor esses conteúdos. Então, uma coisa é a gente ler o André Luiz e tem uma escrita didática. E quando a gente lê Joana de Ângeles, a gente vai perceber que ela tem uma escrita poética. Então, o caminho dela não é didático no sentido tópico um, tópico 2, tópico 3. A gente tem que meio que perseguir o que ela está querendo dizer. Então, vocês vão perceber que ela vai à frente e volta. Ela começa com uma ideia, dessa ideia ela abre para outra, depois ela volta para o caminho inicial. Então, você tem que ler Joana de Ângeles, não dá para ler no trem, no metrô, no ônibus. Você tem que ler sentadinho, com seu lapisinho na mão e ir juntando as ideias para você perceber esse ir e vir. Porque ela tem a intenção de, em abrindo novos, né, novos caminhos, te ajudar também a sair de um caminho lógico que a gente iria. Então, ela vai fazendo esse desenho e a gente vai se acostumando e entendendo que esse jeito também vai nos auxiliando a pensar lugares que a gente não tinha pensado antes. Então, com o seu lápis, você vai juntando ideia um com ideia 2. Ela dá muitos exemplos também. Então, a gente vai se acostumando com esse jeitinho da Joana escrever e vocês vão ver que vocês vão aproveitar a obra muito mais. Essa obra que a gente vai estudar, eu vou mostrar a minha capa é antiga, né? Já fiz uma capa nova. Esse livro, ele é a 13ª obra da coleção Série Psicológica dela. Então, se você quiser seguir, tem que começar lá por Jesus e a Atualidade, né? Nós estamos aqui na 13ª obra, e esse título, né, esse trabalho dela, ela mexe com a gente muito profundamente, porque ela vai pegar os nossos temas cotidianos: medo, culpa, raiva, ansiedade, a preguiça, né? Então, ela vai pegar tudo aquilo que está na nossa existência e vai poder ir fazendo as costuras da psicologia com o espiritismo. Não precisa você ser psicólogo para ler, mas a gente quase que se torna psicólogo depois de que lê, pelos entendimentos que ela vai trazendo para a gente, que são maravilhosos. Então é isso, sejam bem-vindos. A estrutura dos capítulos é sempre assim, ela divide em 3 partes. Ela vai, na primeira parte, mostrar para a gente as possíveis causas, o panorama daquela questão. Ela também vai, nessa primeira parte, às vezes, trazer aspectos históricos, aspectos filosóficos, aspectos espirituais, aí depende do tema que ela vai tratar. Então, o primeiro momento, ela está mostrando o porquê que isso acontece, né? Então, se ela for trabalhar, por exemplo, o ressentimento, que é um dos capítulos, né? Ela vai trazer um fundamento do ressentimento. Então, a primeira parte do capítulo, ela está trazendo o fundamento, a causa, a raiz, ou o panorama de onde aquilo se insere. Na segunda parte de cada capítulo, ela vai sair dessas causas, desse fundamento, desse panorama, e ela vai mostrar as consequências, né? Então, se forem adoecimentos, ela vai falar desses adoecimentos, ou ela vai falar dos comportamentos difíceis que a gente tem a partir disso. Então,
A segunda parte do capítulo, ela está mostrando as consequências da gente morar naquele lugar. E a terceira parte, ainda bem, ela vai mostrar caminhos, vai mostrar as terapias, as soluções, como é que a gente pode melhorar. Então, mais didático do que isso, não dá, né? Então, os fundamentos, as causas, o panorama, né? As consequências daquele tema na vida da gente, como é que se manifesta, e em terceiro lugar, caminhos de saída, né? De solução para cada um deles. Então, sejam bem-vindos a essa viagem. Vamos então começar pela introdução? Pega seu livro, seu lápis e vamos para a introdução. A marcha do progresso é inexorável. Pode ser perturbada ou dificultada. Nunca, porém, ficar retida em conveniências de indivíduos ou de grupos, paralisando seu processo. Da mesma forma, a criatura humana está destinada à plenitude, avançando não poucas vezes sob injunções dolorosas que resultam da ignorância ou da má utilização dos recursos preciosos que se lhe encontram ao alcance. De origem divina, experiencia as mais diferentes manifestações da vida, desenvolvendo os valores sublimes que lhe dormem em germe, até atingir a felicidade que lhe está destinada. Essa felicidade, porém, deverá ser conquistada passo a passo, mediante o esforço pessoal e o investimento de luta, de modo que desabroche os seus potenciais que impulsionam a conquista da glória. Através das multifárias reencarnações, o espírito aprimora-se, libertando-se do primarismo por onde transitou e avançando no rumo da sublimação. O sentido da vida inteligente é ascensional, que se logra através dos desafios existenciais que devem ser vencidos, porque são carregados das heranças negativas que procedem das experiências anteriores malogradas e necessitam ser corrigidas. Em razão disso, esses desafios apresentam-se como conflitos perturbadores que enfermam, desorientam, empurram para situações dolorosas quando não direcionados com sabedoria e enfrentados com valor. Então, veja, até aqui ela está dando uma introdução para a gente de por que que a gente precisa conhecer esses conflitos existenciais e cuidar deles, né? Então, agora ela vai mostrar para gente como é que se tratou desse assunto até então. Ó, durante muito tempo, acreditou-se que o ser humano vem ao mundo como se fosse uma folha de papel em branco, uma tábula rasa, e que a imitação em relação ao que via, ao que experimentava, a iniciar pelos pais que lhe vertiam os conhecimentos e aprendizagens, facultava o arquivamento das impressões que deveria repetir depois. Experiências significativas, no entanto, demonstraram que a tese era destituída de legitimidade. Por quê? Os cegos de nascimento, que não podiam acompanhar as expressões da face dos outros, sorriam e apresentavam as mesmas características da tristeza que jamais haviam visto. De igual maneira, os povos primitivos que vivem na Terra, visitados por cientistas cuidadosos, demonstravam os mesmos sentimentos do ser civilizado, embora jamais tivessem contactado com ele, assinalando no semblante o rictus da dor e a largueza da alegria. Desde há muito, o pai da doutrina evolucionista, Charles Darwin, houvera escrito um tratado sobre a fisionomia humana, sugerindo estudos com cegos de modo a se confirmar a ancestralidade dos caracteres emocionais e suas expressões em indivíduos que jamais tiveram oportunidade de vê-las noutrem. Esse estudo abriria espaço para maior observação em torno dos sentimentos que a psicologia científica desprezava há mais ou menos 40 anos. Com o advento de novas conquistas psicológicas em torno do ser humano, pôde-se constatar que há uma herança atávica assinalando todos os indivíduos com idênticas expressões faciais e emocionais sem que tenha havido qualquer contato entre eles. Aí agora ela vai falar o que que tem a ver esses pontos de vista científicos, antropológicos, com o espiritismo. Então, como é que o espiritismo vê?
Do ponto de vista espírita, essa herança procede das reencarnações anteriores, que imprimiram no espírito as suas necessidades, mas também as suas realizações, facultando-lhe o avanço progressivo cada vez que uma etapa do processo de crescimento é vencida. Graças a essa constatação, na raiz de todo o processo aflitivo existe uma herança psicológica de outra existência, ressurgindo como necessidade de reparação, a fim de favorecer o espírito com novas aquisições sem amarras, com os fracassos que ficaram no passado. Desse modo, a felicidade no mundo é possível, desde que seja desenvolvido o empenho por conseguir. Então, veja, ela fez esse passeio em mostrar para a gente como é que a gente não é uma tábula rasa, que a gente traz de muito tempo da nossa história ancestral, né, e espiritual, todas as nossas marcas. Então a gente precisa cuidar da gente, né, para poder melhorar, para facultar o avanço, o progresso. Ninguém se encontra na Terra exclusivamente para sofrer, mas para criar as condições da saúde real e da alegria plena. Gente, isso aí é para sublinhar, né? É uma tese da doutrina espírita, que a gente não veio para sofrer, mas tudo que a gente passa, a gente pode criar condições de saúde, de alegria plena, para a gente progredir e sair, né, desse sofrimento intenso. Mesmo no caso de expiações vigorosas, enquanto vigem, trabalham pela libertação do ser encarcerado, logo seja concluída a reeducação. Os estudiosos da conduta psicológica constatam também que essa felicidade é possível porque existem fatores fisiológicos que a propiciam e referem-se ao milagre da dopamina, o neuropeptídeo que a fomenta e produz. Experiências cuidadosas com tomografia computadorizada apresentam as áreas cerebrais onde se situam a felicidade e a infelicidade, resultado de emoções e fenômenos físicos produzidos pela dopamina, bem como por outras substâncias, assim confirmando a tese da natureza orgânica. Um sentimento qualquer envia impulsos procedentes do tronco cerebral ao cerebelo, que os processa e envia aos músculos como ordens, permitindo que o diencéfalo entre em ação, propiciando a excitação emocional, de modo que o córtex ative as circunvoluções na área do lóbulo frontal, transformando as emoções em atitudes e realizações objetivas. Ocorre desse modo todo um processo eletroquímico, através do qual o sentimento estimula as áreas próprias que o transformam, conduzem e materializam. É fácil, portanto, compreender-se que o ser humano é todo um feixe de emoções que necessitam ser bem direcionadas e que a educação, o conhecimento, o exercício se encarregam de transformar em vivências. Aprofundando-se mais a sonda do cerne do ser, constata-se que todo esse complexo de energia procede do espírito, que a exterioriza conforme seu padrão evolutivo, produzindo emoções superiores ou inquietantes de que tem necessidade no campo do crescimento moral. Assim, os desafios existenciais que se apresentam como emoções perturbadoras, transtornos neuróticos, ansiedade, culpa, estresse, angústia, exigem atenção e devem ser cuidados de forma especial, mediante as conquistas das modernas ciências psíquicas, bem como das contribuições do Espiritismo na sua feição de ciência da alma. Assim, a felicidade é desencadeada pela harmonia que o espírito experimenta, a sensação agradável do dever cumprido, retidão moral, facultando ao cérebro a produção da dopamina, da serotonina, da noradrenalina e de outras substâncias do mesmo gênero. Parando aqui um instantinho, né, aqui é a nossa leitura. Então, o que ela está trazendo para a gente ela trouxe aqui já na introdução um pouco da estrutura dela, ela está trazendo fundamentos de outras áreas. Então, ela está falando como é que é para antropologia, como é que é para neurologia, né? Cerebral, como é que é se a gente pensar geneticamente, até ela trouxe a teoria do Charles Darwin. Então, ela está trazendo entendimentos de outras áreas para poder dizer isso que o Espiritismo está dizendo não é novidade, né? Que o que a gente expressa não pode ser simplesmente porque a gente aprendeu com o outro.
Então, ela até falou ali, antes se acreditava que nós éramos como se fosse tabula rasa, uma folha de papel em branco. Cada criança que nascia, uma folha de papel em branco. E a convivência com os adultos é que ia trazer para ela todo o aprendizado. Então, se ela aprendesse a rir, ela ria. Se ela aprendesse a chorar, ela chorava. Se ela aprendesse a entristecer, ela entristecia e assim por diante. É claro que a gente precisa da convivência para aprender. Mas ela está dizendo que tem um substrato, que tem algo anterior que recebe essas informações novas do ambiente que a gente nasce. Então, existem componentes genéticos para a gente poder rir, chorar, né? Componentes cerebrais para a gente poder ter condições de sentir alegria, da gente poder sentir todas as coisas. Então, é uma composição de coisas. A nossa história ancestral, né? A nossa história espiritual, e também as nossas condições biológicas, e também o que nos acontece na convivência junto com os outros. Nós somos esse conjunto todo, né? Fica difícil a gente dizer se uma tristeza que eu estou sentindo é algo só por falta de dopamina, ou se é porque eu aprendi com a minha família, ou se é porque eu tenho uma história ancestral de tristeza. O que ela está dizendo assim, olha, nós somos um espírito com tudo isso, com esse mosaico. Então, qual é a tarefa da gente? A gente até pode olhar essas causas e entender que a gente não está sozinho nessa experiência, mas o que a gente pode é compreender esses nossos estados e a gente cuidar deles, porque eles não são definitivos, né? Estão todos na nossa mão para a gente poder conquistar. Então, a conquista da felicidade é algo que está posto para a gente todo dia. A gente melhorar, modificar, mesmo que você diga, ai, mas eu tenho pouca quantidade de dopamina e serotonina no meu cérebro, então só um remédio vai me ajudar. Tá bom, você até pode tomar um remédio para te ajudar, mas ele sozinho não resolve. Você vai precisar modificar alguma coisa no seu modo de ser para te ajudar, inclusive, a produzir mais dopamina, serotonina e assim por diante. Continuando ela ainda na nossa introdução. A conquista da felicidade ocorre quando se transita de um para outro estado de espírito em equilíbrio, portanto, de maior harmonia. Da mesma maneira, o sofrimento é uma transição para a situação inferior, estágio que já deveria ter sido vencido. A felicidade, portanto, não significa oposição à infelicidade. Olha que interessante isso, né? Esse estado de bem-estar, de harmonia entre o ego e o self, resulta de conquistas morais e espirituais, da vitória sobre os desafios existenciais. Olha, mais à frente a gente vai explicar melhor essa diferença de ego e self, né? Ela vai utilizar esses dois termos no sentido junguiano, né, que é o autor que ela gosta muito, Carl Gustav Jung. Então, ego são essas identidades que a gente tem, que a gente se relaciona no mundo, né? Os nossos papéis no mundo. E self é a nossa essência, que a gente geralmente está desconectado, né? Essa essência espiritual que nós somos, que nos acompanha nas diversas reencarnações e que será sempre nosso patrimônio moral, né? De todo sempre. Reunimos no presente livro vários comportamentos perturbadores que se apresentam como testes de resistência para o indivíduo humano e procuramos enfocá-los, ora à luz da psicologia, ora da psicanálise, ora da psiquiatria, mas todos sob a visão espírita, convidando o leitor à reflexão, à cuidadosa análise em torno da existência que desfruta. Nada de novo apresentamos, exceto o enfoque doutrinário que retiramos do Espiritismo e que tem faltado ao conhecimento de nobres psicoterapeutas, assim como ao de outros especialistas na área da saúde mental e emocional. O nosso desejo é contribuir de alguma forma em favor da saúde integral, da felicidade do ser humano convidado ao crescimento espiritual. Não raro, por intermédio do sofrimento, desde que se nega a realizá-lo mediante o amor. Com esse livro, desejamos também homenagear a obra magistral O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, pelo seu 140º aniversário de publicação. É porque ela publicou em 2005, que será comemorado no próximo mês de agosto. Embora reconhecendo a singeleza do nosso trabalho, desejamos que o nosso gentil leitor, olha, está falando para a gente, encontre nas páginas que seguem algo de útil para o seu aprimoramento moral e espiritual, auxiliando-o a vencer galhardamente os desafios existenciais. Claro, Joana, que você vai nos ajudar muito nisso. Muito obrigada.
Salvador, 24 de junho de 2005, Joana de Angelis. Então, amigos, sejam bem-vindos a essa aventura que a gente vai fazer. Inicialmente, esses primeiros capítulos eu estou gravando aqui em casa, porque os nossos estudos já estão lá no capítulo do ressentimento, lá na nossa instituição. Mas como nós não gravávamos ainda, começamos desse capítulo em diante. Então, eu estou gravando esses anteriores aqui em casa para a gente poder ter um trabalho completo. Tá bom? Sejam bem-vindos e daqui um pouco a gente já vai assistir o próximo capítulo, que é o primeiro, chamado Fugas Psicológicas.